Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Senhor Deus e Pai, que estas palavras do salmista possam, pela ação do Teu Santo Espírito, ser a bênção que cada um de nós leve desta Tua casa esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queremos desejar a todos os presentes e aqueles que nos assistem pela internet um santo e feliz sábado. Também agradecemos as visitas que nos honram com a sua presença e todos juntos vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino número 18. Convido agora todos os que puderem, vocês olharem para orarmos. Graças te damos, Senhor, porque Tu és todo-poderoso. Tu és omnipotente. Te queremos, Senhor, pedir que nos ajudes a compreender isso em cada momento mal das nossas vidas. Que não possamos ter qualquer dúvida de que o Teu poder está sempre ao nosso dispor, se simplesmente nós querermos e a Te aceitarmos. Obrigado, Senhor, pelo maior dom que Tu podias ter dado, que foi o Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pela solução Cristo, Senhor, que é a única no universo que nos pode perdoar os pecados. Continua, Senhor, a nos ajudar a termos sempre presente isto na nossa mente, em nome de Jesus. Amém.
chegou um momento bastante importante em que todos nós somos chamados a tomar parte neste culto em honra do Senhor, em que nos é pedido para que traçamos as nossas ofertas e os nossos dízimos à casa do Senhor, segundo as nossas posses e segundo a nossa boa disposição. Vamos honrar o Senhor. A palavra do Senhor diz-nos em Provérbios 3, 9 a 11, diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, vamos pedir aos nossos irmãos, diáconos e diaconísias, para que façam o levantamento das ofertas e dos dízimos que trouxemos à casa do Senhor. Mas antes disso, vamos pedir também às nossas criancinhas para que também depositem a sua ofertazinha na Arca do Tesouro. Obrigado. Pai Celestial que habitas nos céus, muito obrigado por teu povo estar aqui na tua casa. Deus, abençoa os dízimos e as suas ofertas, que o teu povo trabalhou de sol a sol e que nunca faltou pão à mesa. Abençoa-nos a todos, a tudo o que peço em nome de Jesus e amém.
dia. Hoje vocês estão felizes, temos aqui uma visitinha, não temos? Pela primeira vez, na hora da história. Não é verdade? É, muito bem. Vocês sabem o que é este saco que vocês imaginam? Já receberam alguma vez um saco igual ou parecido a este? Minha mamãe nunca recebeu em casa? Certeza? Nunca recebeu assim um saquinho tão bonito como este? O que é que vocês acham que pode estar cá dentro? Presentes. Vocês nunca receberam presentes? Já receberam? Para o dia da mãe. Não, este não é para o dia da mãe. Vocês têm um presentinho para o dia da mamã amanhã? Então prontos. Mas estes não são da mamã. E então vocês pensam numa coisa. Quando vocês recebem um presente, ficam muito felizes. Ficam. Vocês que pensam um presente que vocês receberam a todos, que vocês gostaram mais? Eu vou falar de presentes, não é o que vocês estão pensando. Não é de carrinhos, não é de bonecas, é de outros presentes. São presentes de dons. Vocês sabem o que é um dom? O que é um dom, Rodrigo? Muito bem. São dons que nós possuímos, que muitas vezes não damos o valor, não é verdade? Por exemplo, aqui vocês já têm um dom de tocar. Não é verdade? Há pessoas que tocam, cantam bem, não é verdade? E então vocês sabem o que é o meu dom? Ninguém sabe. De certeza. O que é que vocês comerem lá embaixo? Bolo, de fazer bolos, não é verdade? Desde esse dom de pequenina, desde a idade dos 8 anos. Eu vou contar uma experiência rápida. Eu tinha 8 anos e disse à minha mãe que ia fazer um bolo. Era de pequenina que já tinha gosto. E até hoje em dia que sou pasteleira. Então vocês sabem o que é que aconteceu? Eu esqueci de deitar o fermento. Como é que vocês acham que o bolo ficou? Duro! Ficou duro. E eu fiquei triste. Eu disse à minha mãe, mãe, o bolo não está bom. Ela disse, não, filha, está ótimo, está bom. Que era para me desanimar. Eu fiquei feliz. Mesmo não prestando o bolo, ela não me desanimou. Mas hoje eu vou falar de um dom especial. Todos nós possuímos esses dons. E que muitas vezes não damos o valor. O dom da profecia. O que é o dom da profecia? Margarida. Diz a Aline. Muito bem. E vocês estamos a falar aos sábados, uma pessoa muito especial, que teve o dom da profecia, muito jovem. Quem era? Ana White. Sim, senhora, muito bem. O que é que vocês acham? Ela tem muitos escritos para nós, para a Igreja do Sétimo Dia, para nós aprendermos o que ainda vai acontecer no futuro. Por isso, vocês, hoje, à tarde, pedi ao papá, para ele mostrar esses ensinos que ele tem escritos. Está bem? Bom sábado. E vem para os vossos lugares. O mistério da vida vai além do que posso entender. Cada novo milagre só em ti pode acontecer. No meu ser mais profundo procuro uma explicação. De joelhos eu oro e vejo em ti a razão.
escolhas que faço. Os caminhos parecem iguais. Quantas vezes eu tento, mas o fardo é pesado demais. No meu ser mais profundo, procuro uma explicação. De joelhos eu oro e vejo em ti a razão. Agradecer o teu amor que se expressou assim no despertar de um novo ser e fez brilhar em mim tudo o que vês, tudo o que sou. Jamais será igual quando abracei o teu amor. Nasceu dentro de mim agradecer. O mistério da vida vai além do que posso entender. Cada novo milagre só em ti pode acontecer. No meu ser mais profundo, procuro uma explicação. De joelhos eu oro e vejo em ti a razão. Agradecer o teu amor que se expressou assim no despertar de um novo ser e fez brilhar em mim tudo o que vês, tudo o que sou. Jamais será igual quando abracei o teu amor. Nasceu dentro de mim agradecer. Obrigado. Obrigado por esta introdução. Obrigado por esta introdução à mensagem desta manhã. Privilégio estar convosco, ter estado convosco durante esta semana. E esta manhã para podermos pregar a palavra do Senhor e transmitir-vos aquilo que Deus também já nos trouxe até nós. Que há uns anos atrás, quando estava numa outra igreja, uma irmã nossa chegou junto de mim e disse: pastor, o que é que o pastor acha que é mais perigoso para o cristianismo e para a igreja? O fanatismo ou o mundanismo? E sabem que nós, como pastores, quando vimos alguém trazer assim uma pergunta destas, ficamos a pensar o que é que está por trás da pergunta, o que é que eu vou responder? E eu, naquela altura, pedi: Senhor, por favor, ajuda-me a saber responder de acordo com aquilo que é a necessidade desta pessoa e para que possa ser útil para ela também. E naquela altura eu disse, voltei-me: olha, irmã, eu acho que o que é mais perigoso para a igreja é o fanatismo. E ela disse-me: então porquê, pastor? Olha, porque tendo a aparência de que é religião, tendo a aparência de santidade, não é.
Agora, o mundanismo, todos aqueles que são cristãos e que conhecem a palavra de Deus, sabem exatamente por onde é que devem ir ou por onde é que não devem ir. Portanto, isso aí já eles sabem por onde é que devem ir ou por onde é que não devem ir. Portanto, o fanatismo é muito mais complicado, porque por vezes pode parecer que efetivamente é a ação de Deus sobre uma pessoa e pode efetivamente não ser. Mas a Bíblia diz-nos claramente o que é verdadeiro reavivamento, o que é verdadeira reforma na nossa vida, o que é que realmente representa nós desejarmos ser de acordo com a vontade de Deus. Não por aparência, não por alguma coisa que os outros possam pensar que somos e que podemos não ser, mas que efetivamente somos. E o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, dirigida à igreja de Coríntios, na sua segunda carta dirigida à igreja de Coríntios, 2 de Coríntios, no capítulo 7, versículos 9 a 11, ele vai dizer o seguinte: agora folgo, porque não fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós? Que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostraste estar puros neste negócio. Queridos amigos, queridos irmãos, não podemos viver a verdadeira vida cristã, ter um estilo de vida saudável, como estamos como igreja a procurar implementar durante este ano, sem que a nossa vida passe pela prova dos 9. Uma boa gestão cristã da vida passa por uma real e efetiva transformação, que esteja fundada na entrega incondicional a Deus. Talvez alguns dos que estão aqui presentes possam perguntar assim: e o pastor já experimentou isso? Eu devo-vos dizer que estou a lutar cada dia para que o Senhor opere na minha vida essa transformação. Porque, apesar de que em alguns aspectos da minha vida eu vejo que Deus já conseguiu fazer essa transformação, há outros que infelizmente ainda Ele encontra alguma resistência da minha parte. Há alguns aspectos da minha vida onde infelizmente o Senhor, apesar da sua vontade de transformar, ainda não conseguiu fazer essa transformação que Ele gostaria. E sabem onde é que às vezes essa transformação que o Senhor deseja operar, onde é que Ele às vezes encontra mais resistências? Naquilo que às vezes tem a ver com a minha vida dentro de casa. Onde nós somos exatamente como somos. Não como nós somos diante dos irmãos ao sábado de manhã, ou quando estamos a dar um estudo bíblico, ou quando estamos a dar um conselho a alguém. Outro sítio onde Deus ainda precisa de me transformar é quando eu vou ao volante. Ainda me tenho que transformar. Uma vez eu ia para o escritório e ia cheio de pressa. E é uma senhora que vinha para se meter e eu disse assim: eu meto-me já porque senão vou chegar. E meti-me à frente da senhora e cheio de pressa. E quando cheguei à outra rotunda, uma senhora muito simpática sorriu e mandou-me passar, apesar de ter ela a prioridade. E eu disse assim: ai meu Deus. Ali atrás, aquilo que a senhora que eu devia ter feito, em lugar desta senhora, eu não fiz. E o mais interessante era se depois, quando eu chegasse ao escritório, a pessoa que eu tinha que ir receber fosse aquela onde eu tinha passado à frente, não é? Portanto, isso ainda seria o mais interessante, porque tinha que ir receber uma pessoa de fora e podia, efetivamente, ser essa senhora, não é? Portanto, às vezes, meus irmãos, eu digo, não. E a mensagem que eu estou a pregar esta manhã não é só para vocês, é para mim também.
precisamos efetivamente de transformação. Para que o Senhor possa fazer aquilo, porque Ele orou pela sua igreja, por cada um de nós, por todos os cristãos, em João no capítulo 14 e no versículo 21. E Jesus, nesta sua última oração de intercessão, Ele orou por mim também, e Ele diz, por mim e por cada um de vós, para que todos um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que efetivamente possamos ter essa verdadeira reforma operada pelo Espírito Santo na nossa vida, isso passa pelo abandono da nossa anterior maneira de viver. Tal abandono conduz sempre a um estilo de vida que contribui para a unidade da Igreja e a unidade da nossa família. Ellen White, de quem falou há pouco a nossa irmã que contou a história, às criancinhas diz o seguinte: muitos dos despertamentos do tempo moderno têm apresentado um notável contraste com aquelas manifestações de graça divina que nos primeiros tempos seguiram os grandes labores dos servos de Deus. Ou seja, muitos dos despertamentos que se dão hoje na igreja, em pessoas, têm um contraste muito grande com aquilo que aconteceu nos primeiros tempos da Igreja Apostólica. Uma boa parte de nós conhece a célebre história daquele homem que estava doente no seu leito e sabia que não ia ter muito mais dias de vida. Ele tinha 7 filhos e sabia que esses seus 7 filhos, apesar de todos os conselhos, apesar de todas as advertências, apesar da maneira como ele e a sua esposa tinham procurado educá-los, ele sabia que não tinha conseguido o melhor com os seus filhos. Sabem, o meu pai também teve 5 filhos e às vezes no tempo dele era um tempo fácil para viver com 5 filhos. Às vezes perguntavam ao meu pai e diziam: 5 filhos num tempo destes? E ele dizia: algum há de sair perfeito. E aquele homem, se calhar, coitado, também na sua vontade de que algum saísse bom, foi tendo um e outro, mas ele via que as coisas não corriam bem e aqueles filhos andavam sempre à barafunda uns com os outros, à gazaragata uns com os outros. E ele, numa última e derradeira tentativa, ele chamou os seus 7 filhos junto do seu leito e pediu-lhes: olha, o paizinho está numa fase da sua vida que ele não vai durar muito mais dias. E o paizinho gostava que vocês me fizessem um último favor. Cada um de vocês vá buscar um ramo seco e traga aqui. E então os 7 filhos saíram sem perceberem muito bem o que é que o pai estava a dizer alguns conhecem perfeitamente esta história e saíram os 7 filhos e lá eram os ramos secos. Cada um trouxe o seu ramo, uns mais pequenos, outros mais grossos. Mas então ele pediu ao filho mais novo e disse assim: olha, filho, parte um pedaço de cada um dos ramos dos teus manos e do teu também. E ele foi, Aí a partir daquilo, o ramo estava bem seco, aquilo, a partir os ramos. Depois chamou o filho mais novo, chamou o filho a seguir e disse assim: olha, agora vai-me buscar aquela corda que está ali. Amarra os ramos todos dos teus manos aí bem com essa corda. Amarra com força. E ele amarrou. E depois pediu novamente ao mais novo: agora, filho, com esse fecho de ramos, tenta parti-lo. E ele... Nada, não conseguiu partir. Chamou um, outro. Chamou cada um dos filhos. Mesmo o mais novo, cheio da sua força, bateu. Ele pôs o pé em cima, mas nada de partir. E aquele pai voltou-se para aqueles filhos e disse: meus filhos, durante estes anos
Eu tenho procurado ser como essa corda, tenho procurado manter-vos unidos. Tenho procurado que vocês sejam fortes, como esses ramos unidos aí. Mas não tenho conseguido. Vocês têm teimado em estar separados e arranjarem sempre tricas e mexericos entre vocês. E vocês estão tão fracos como cada um desses ramos que o vosso irmão mais novo conseguiu partir. Só se vocês permanecerem unidos, como eu tenho tentado unir-vos, é que vocês vão poder ter a resistência para vencer. Como família, e eu gostaria muito que a minha família pudesse permanecer unida, como efetivamente este fecho está unido por esta corda. Queridos irmãos, queridos amigos, devo dizer-vos que os filhos de Deus que aspiram a ser mordomos eficazes na vinha do Senhor devem procurar ter essa unidade porque Jesus orou. Ser unidos. Unidos por uma corda que Deus nos deixou. Jesus disse que estaria connosco todos os dias até à consumação dos séculos. E a verdadeira reforma que se opera na Igreja através do Espírito Santo é quando a Igreja deixa que o Espírito Santo a una com essa corda que é Ele próprio para a manter sólida contra todos os ataques. Foi essa a razão porque Jesus orou não para que nós fizéssemos mais oração, não para que nós dessemos mais dízimos e mais ofertas, não para que nós tivéssemos mais responsabilidades na Igreja, não para que nós tivéssemos dispostos a sermos isto ou aquilo dentro da Igreja. Jesus orou para que estivéssemos unidos. E disse-nos que os outros iriam acreditar que Jesus efetivamente tinha vindo para salvá-los quando nós estivéssemos unidos. A unidade na fé, tendo Cristo como centro da vida, passa por esse grande objetivo. Procurar cada dia estar também unido. Infelizmente, a religião tem em alguns momentos, e para algumas pessoas, tomado mais a forma de uma ocupação, de um entretenimento, de um hobby, para uma boa parte dos cristãos dos nossos dias, do que a verdadeira piedade, o verdadeiro discipulado consequente de serviço que deveria ser e que deveria promover a unidade. Encontros sociais, desportivos, recreativos, movem muitas vezes mais a atenção dos cristãos dos nossos dias do que aquilo que tem a ver com as coisas espirituais. É como se a Igreja fosse mais um clube para servir os seus associados de acordo com os prazeres, com as paixões, com os gostos e com os interesses de cada um. As ocupações seculares ocupam muito mais a nossa mente e tomam muito mais o nosso tempo, enquanto que as eternas acabam por receber da nossa parte uma atenção muito passageira e muito superficial. Para que vejam que eu não estou a exagerar, se vocês forem ao site da Igreja Adventista e procurarem ver lá em cada uma das igrejas os horários de serviços das igrejas, veem que a maior parte delas já não tem serviço de domingo. A maior parte das igrejas adventistas em Portugal não tem serviço religioso ao domingo. Graças a Deus, aqui no Funchal, ainda tem o serviço ao domingo. E, meus amigos, se nós formos ver a assistência que existe nas igrejas, eu já não digo ao domingo,
Mas à quarta-feira, à reunião de oração, o momento em que deveríamos estar unidos em oração, nós vamos pensar em algumas igrejas, e eu sou pastor de uma igreja onde às vezes já temos estado eu, a minha mulher e mais outra pessoa para a reunião de oração. Portanto, não estou a falar da igreja do Funchal, estou a falar da igreja de que eu sou pastor. E os meus irmãos sabem, porque eu já preguei este culto na sua igreja e, portanto, disse a mesma coisa. Pelo caminho que as coisas vão, um dia nem a reunião de oração vamos ter só o sábado de manhã, tanto como os outros vão à missa ao domingo, nós vimos à missa ao sábado e depois vamos para nossas casinhas e acabou. Meus queridos irmãos, mesmo o número de irmãos que sente o profundo desejo de estar presente nos momentos de oração durante a semana, portanto, é cada vez mais pequeno. Mas eu tenho boas notícias para vocês esta manhã. A mesma autora que há pouco disse que os reavivamentos do tempo atual não têm nada a ver com os reavivamentos dos tempos apostólicos, também diz o seguinte, no mesmo livro, no livro Grande Conflito, na página 340. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um tal reavivamento da primeira piedade como não foi testemunhado desde os tempos apostólicos. Louvado seja Deus por isso. Eu acredito que isto se vai realizar, porque se Deus inspirou a que isto fosse escrito, isso vai acontecer. E por isso devemos estar atentos, porque normalmente, quando Deus suscita algum movimento como este, há também, juntamente com esses movimentos que parecem de verdadeira reforma, mas que não são. Então nós temos que estar atentos e saber se estamos a ir no caminho certo ou se estamos a ir no caminho errado dessa mesma reforma. E foi o Senhor Jesus que disse em São Mateus, no seu que pelos frutos os conhecereis. Ou seja, ninguém que pretenda ter a liberdade de baixar a norma divina, de atentar contra a santa lei de Deus, ao caráter eterno divino de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode estar a realizar a obra do reavivamento. É por isso que, por mais animosa, por mais entusiasmada que uma pessoa possa parecer na sua vontade de transmitir a verdade da palavra de Deus, se ela não está conforme essa mesma palavra de Deus, ela não pode, de maneira alguma, ser verdadeira. A lei de Deus é o princípio maravilhoso para nos conduzir e nos orientar. Não só aquilo que ela diz no resumo dos 10 mandamentos, mas aquilo que ele nos transmite através de toda a sua palavra. E como nos diz o antigo hino, não sei se os irmãos se lembram do ao Senhor, havia lá um hino que nos falava daquilo que Deus quer fazer connosco. E Deus não quer pôr sobre nós cargas nem pesos. Lembram-se do hino que dizia fardo leve, jugo suave? Quantos é que se lembram desse hino? Fardo leve, jugo suave, se Jesus me conduz. Quantos é que se lembram desse hino? Querem cantar comigo? Para aqueles que não se lembram. Fardo leve, jugo suave, se Jesus me conduz. Fardo leve, jugo suave, de Jesus, minha luz. Jesus não é um peso para nós. E, meus irmãos, às vezes vivemos o nosso cristianismo como se fosse um peso, como se fosse um fardo. Como se o inimigo, as coisas que traz sobre nós, fosse para nos destruir, fosse para nos acabar connosco. Não, isso vai acontecer porque Deus não vai permitir.
O Senhor Jesus disse, não temeis aqueles que acabam com o corpo, mas não podem acabar com a vida. Não podem acabar com aquilo que Deus tem para nós. Os irmãos sabem. E não é que eu seja exemplo para ninguém, porque não sou, como eu disse no princípio, ainda tenho muito para ser transformado pelo Senhor. Os irmãos sabem que, quando aqui estive, nesse momento, eu estava longe de pensar em todas as provas que eu tinha que ainda passar na minha vida. E ainda estou longe de saber o que é que o Senhor ainda pode permitir que me aconteça. Mas a verdade é que os irmãos sabem como tive que passar por a experiência do cancro da minha mulher, a minha filha que teve quase, no dia antes de eu partir para ela ser operada, a filha, portanto, teve para morrer na sala de operações por causa de uma apendicite. Quando eu cheguei ao continente para ir operar a minha mulher, era a minha filha que tinha tido uma apendicite e que, quer dizer, por pouco morria na sala de operações. Meus amigos, eu não pensava por tudo aquilo que eu teria que passar, nem pela morte do meu filho, nem pelo cancro do ano passado, o meu próprio cancro. Mas, meus irmãos, digo-vos e digo-vos isto com toda a sinceridade, e Deus sabe que é com toda a sinceridade do meu coração. Por mais que o inimigo me queira tirar, o Senhor tem sempre muito mais para me dar. E, meus irmãos, pode até destruir este corpo. E eu tenho essa consciência. Ainda fez terça-feira 8 dias, fui ao oncologista e ele disse, olha, as coisas estão aí num bom caminho, mas sabe, com estas doenças a gente nunca sabe, não podemos ainda cantar vitória. Eu vivo cada dia. E feliz com cada dia que o Senhor me dá. Hoje, feliz cada dia. Vivo feliz com cada dia que o Senhor me dá e quero aproveitar cada dia da melhor forma, com a ajuda de Deus, contribuindo para a unidade da igreja, para a unidade da minha própria família. Consegue sempre, pastor? Não. Às vezes, o meu próprio caráter, a minha própria personalidade, não permite que assim seja. Mas eu só dou graças a Deus porque Ele ainda me dá a vida para eu continuar a corrigir isso. E espero, com a ajuda de Deus, cada dia conseguir ultrapassar, com a sua ajuda, cada uma das dificuldades que eu ainda tenho que vencer na minha vida. Com a sua misericórdia, com o seu amor. Porque sei que o Senhor não põe nenhum fardo sobre mim que eu não possa suportar. E a prova está que eu estou aqui ainda. Eu ainda estou aqui. Portanto, aquilo que o hino diz, fardo leve, jugo suave, se Jesus me conduz, é verdade. Estou aqui. O Senhor continua na minha vida. O Senhor quer continuar a transformar. Lembram-se, irmãos, da pergunta que aquela irmã me fez há anos? Qual era mais perigoso? Se o fanatismo, o mundanismo? Eu direi, nem o fanatismo hoje, nem o mundanismo. O perigo maior que nós temos como cristãos e como filhos de Deus é estarmos unidos à Igreja sem estarmos unidos a Cristo. Estar unidos à Igreja sem estarmos unidos a Cristo é que nós podemos enfrentar. Mas para sabermos se realmente estamos a reconhecer a necessidade de Cristo na nossa vida, se estamos realmente a reconhecer que Jesus morreu por cada um de nós, e tal como diz o profeta Isaías, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Às vezes é difícil. Claro, quando um médico diz assim, olha, o que você tem é um cancro. E olha, a gente nestas coisas nunca sabe. Claro que é difícil.
Não é verdade? É difícil, não é? Mas nós estamos ali e vemos o Senhor a dar-nos a força, a dar-nos a coragem para seguir em frente. E vemos que Jesus suou sangue para que nós não tenhamos que suar sangue perante as nossas dores, perante as nossas enfermidades, perante as nossas dificuldades. Claro que quando às 11 da manhã o telefone toca e nos dizem do outro lado: pastor, pediu para quando o seu filho deixasse de ter vida, que queria ter 5 minutos com ele. Pastor, tem que vir aqui. Chegou a essa altura. Sair do quarto do hotel de onde se está, ter que se dar essa notícia à sua esposa e à sua filha, ter que ligar àquela que iria casar com ele 6 meses depois, não é nada fácil. Mas é aí que nós vemos a força que o Senhor tem para nos dar. É aí que nós vemos que o Senhor está connosco. É aí que podemos perceber que Deus quer ajudar-nos a ultrapassar as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Seja a perda de um trabalho, seja a perda de uma relação, seja uma perda financeira, seja a perda de um projeto, seja a perda da saúde, seja a perda de um familiar, não importa. Seja a perda dos nossos objetivos, o Senhor vai nos dar outros. O Senhor vai lá estar ao nosso lado. O Senhor vai nos ajudar a vencer e o Senhor quer que vençamos. Mas para isso precisamos de estar unidos. Porque, meus irmãos, se há coisa que me tem ajudado a vencer cada uma destas dificuldades, é cada um de nós. É ter uma família, não só uma família de carne e de sangue, os meus irmãos, os meus primos, os meus tios, mas ter uma família, a família de igreja, que ora por mim, que ora pelos meus, que às vezes não diz nada, mas só dá um abraço. Isso faz muito mais. Isso faz tanto de nós. E precisamos tanto isso uns dos outros. É aí que se vai dar o verdadeiro reavivamento. Quando, em lugar de olharmos para nós mesmos, quão puro eu sou, quão bom eu sou, quão santo eu sou, eu procurar e pensar no outro meu irmão, na outra minha irmã, que talvez não veja as coisas como eu vejo, que talvez não sinta as coisas como eu sinto, mas que precisa do meu abraço, precisa do meu carinho, precisa da minha atenção, precisa do meu conforto e do meu apoio, que precisa de ser ajudada a continuar a seguir em frente pelo poder de Deus. Jesus é, pois, a força da nossa vida. E o apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 5 a 10, ele diz o seguinte: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, à ciência a temperança, e à temperança a paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor genuíno. Porque se em vós abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deseja que estas coisas abundem em cada um de nós. Deus deseja que estas coisas nos possam
ajudar a fazer crescer. É todo um processo, é todo um crescimento. Mas temos que continuar a crescer e a não desistir, não deixar que sejam as coisas que acontecem na nossa vida, não deixar que sejam as coisas menos agradáveis e menos boas que nos acontecem na nossa vida, entre nós, que nos impeçam de crescer. Precisamos de continuar a crescer. Precisamos de aumentar a nossa força pelo apoio e pela unidade uns com os outros, para que não seja nem a doença, nem as dissensões, nem as perdas, nada nos possa separar do amor de Cristo. Como nos diz 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não está em mim. A vitória não é alguma coisa que eu consiga por mim mesmo. A vitória é alguma coisa que Cristo nos dá. É alguma coisa que conseguimos pela sua graça. E é isso que Deus propõe para cada um de nós. Infelizmente, muito daquilo que vemos à nossa volta em relação àquilo que são os movimentos de reforma e de reavivamento, às vezes, da Igreja, vemos muito mais do apontar do dedo. Vemos muito mais do ver os erros dos outros do que ver os nossos próprios erros. Num tempo como este, em que nos é pedido que oremos pelo poder do Espírito Santo, para que, de acordo com a sua promessa, transforme cada um de nós e transforme a Igreja, só pela humildade, produzida pelos frutos do Espírito, poderemos reconhecer individualmente os nossos erros e assumirmos que temos errado, como povo, sempre que não temos seguido a necessidade de humildade e unidade entre nós. Então o Espírito Santo vai produzir o verdadeiro arrependimento e a verdadeira reforma que nos levará ao encontro de Jesus, quando Ele vier. Então veremos diante dos nossos olhos o nosso pecado, mas também a grande misericórdia divina que Jesus coloca diante de nós. Ellen White consegue transmitir maravilhosamente este equilíbrio que caracteriza tudo o que diz respeito à gestão cristã da nossa vida. Embora a vida do cristão deva ser caracterizada pela humildade, não deveria assinalar-se pela tristeza e depreciação de si mesmo. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus aprove e abençoe. Ela diz isto no Grande Conflito, na página 477. E como diz também o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e versículo 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ser discípulo de Jesus, ser um mordomo fiel, conduz-nos sempre a uma vida de feliz vitória, de alegria no Senhor, que nos ajuda a ter força de lutar em qualquer circunstância. Como nos diz o profeta Neemias, no seu capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, é. Quem deseja esta manhã, quem anseia esta manhã por esta alegria que vem do Senhor e que não depende das circunstâncias, mas que depende da força que Ele dá. Quem deseja esta alegria? Louvado seja o Senhor. Sabem qual é a resposta que Deus dá a cada um de vós? Vejam em Jeremias, no capítulo 6, versículo 16. Esta é a resposta que Deus dá através do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, ponde-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele.
e achareis descanso para as vossas almas. Que o Senhor traga esse descanso à nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça na nossa vida cada dia e nos abençoe e faça de nós segundo a sua vontade. Amém. Para terminar o culto desta manhã, vamos entoar o hino número 502. Querido Deus, querido Pai que estás no céu. Ó Senhor, somos tão frágeis, tão débeis. Às vezes, Senhor, acreditamos que Tu já nos transformaste e que algum aspecto menos bonito do nosso caráter já está posto de lado. Às vezes até acreditamos, Senhor, que as experiências dolorosas da vida, às vezes a falta de saúde, às vezes, Senhor, os fracassos, as perdas, nos podem corrigir e nos podem moldar. Mas Tu sabes, Senhor, que nem sempre é assim. Sabes, ó Pai, que a nossa natureza humana às vezes fala mais forte do que nós próprios. E Tu, Senhor, precisas de fazer essa obra de transformação em cada um de nós. Precisas de nos moldar, precisas de nos transformar. Como igreja e individualmente. Precisas, Senhor, de ser com as nossas famílias. Para que elas possam ser mais de molde, a serem uma influência positiva para nós e para os outros. Senhor Deus, ajuda cada um nas suas dificuldades. Ajuda-me, Senhor, também a mim, para que possamos viver cada dia deixando que Tu vás mudando e transformando de acordo com a Tua vontade. Senhor Deus, fortalece os braços caídos. Se está alguém aqui, Senhor, que se sente desanimado porque já caiu uma e outra vez, no mesmo erro, na mesma falha, Senhor, que ele possa sentir a Tua mão a levantá-lo. Se está aqui entre nós alguém, Senhor, que está a lutar com a saúde e, Senhor, com a dificuldade de perceber o que se está a passar, Senhor, que Tu dês a força e a confiança para acreditar, tal como Jó acreditou, que ainda que me mates, em Ti confiarei. Senhor Deus e Pai, está alguém aqui sentindo ainda
o rescaldo do seu luto por a perda de algum ente querido. Senhor Deus e Pai, que ele possa sentir que só pela transformação que tu operas esse vazio pode ser preenchido. E ainda que a saudade aumente cada dia, a certeza de estar perto de ti é o melhor que todas as coisas, Senhor. Se está aqui algum jovem que se sente desencorajado porque foi rejeitado numa relação, ajuda esse jovem a saber, Senhor, que tu estás com ele e tens a pessoa certa para ele. Se está alguém aqui, Senhor, neste momento, que sente que de alguma forma não tem tido a ajuda e o auxílio dos irmãos e da sua própria família que gostaria de ter, que possa ele próprio, ainda assim, Senhor, ser a ajuda e ser a força dos outros, Senhor. E que no auxílio e na força aos outros, ele possa encontrar a verdadeira força que vem de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.